Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui à nossa aula que vai dar continuidade ao estudo da corrente elétrica, tá certo? Pessoal, para relembrar a definição de corrente elétrica, tá certo? Vamos lá. As correntes elétricas se formam justamente a partir de um movimento ordenado de cargas elétricas. Cargas estas que podem ser elétrons ou íons, tá certo? Através de um condutor. Essa parte dos íons a gente já viu isso aqui na aula passada, se eu não me engano, tá certo? Agora o que a gente vai ver hoje é como obter uma corrente elétrica, tá certo? Para obtermos uma corrente elétrica, nós precisamos de um circuito elétrico, que nós temos um exemplo bem clássico de um circuito elétrico. Nós vamos ter aqui o gerador, o condutor, que é por onde passa a corrente elétrica, tá certo? E a carga, consequentemente, que se locomove durante o percurso desse circuito. E aqui nós temos o interruptor, né? No caso aqui uma tomadazinha que a gente costuma chamar de tomada, né? Mas o nome mais precisamente correto seria um interruptor, digamos assim, certo? Ok? Então, pessoal, para mim obter um circuito elétrico, eu preciso justamente desses três elementos: gerador, condutor e carga. A função de cada um, tá certo? Nesse processo de movimentação de uma corrente elétrica, tá certo? Para mim obter uma corrente elétrica, o gerador é responsável pela orientação do movimento dos elétrons, ou seja, ele orienta o movimento dos elétrons, tá certo? No decorrer do circuito elétrico. O condutor, ele assegura a transmissão da corrente elétrica e a carga se utiliza dessa corrente elétrica para transformar esse movimento em trabalho, tá certo? Tranquilo? E aqui, pessoal, uma observação aqui através dessa imagem: para que haja corrente elétrica é necessário que o circuito esteja fechado, tá certo? Aí nós vamos entender aqui, ó. Para isso a gente introduz um interruptor, tá certo? Para abrir e fechar esse circuito, tá certo? Ou como vocês queiram chamar, a nossa tomadazinha. Quando a gente aperta lá nela, a gente ou fecha ou abre o circuito, tá certo? Circuito elétrico. Então, circuito fechado, circuito aberto, tranquilo? Fechado e dando prosseguimento, tá certo? Agora nós vamos aqui para a parte bem interessante, que é com relação aos tipos de corrente elétrica, tá certo? Nós vamos ter dois tipos de corrente elétrica: a contínua, tá certo? Ou constante, tá certo? Ou a alternada, tá certo? Nós temos aqui a imagem de um gráfico. Esse aqui é o gráfico, né, que a gente identifica. Aliás, esse aqui é o gráfico que exemplifica, né, uma corrente contínua ou constante, tá certo? Aqui nós temos a parte da intensidade no decorrer do tempo. Perceba que esse gráfico ele segue uma linha reta, tá certo? Ou seja, não tem alterações, tá certo? Não tem variações. É justamente o que classifica, caracteriza uma corrente contínua. Não altera seu sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa, tá certo? E o seu gráfico, aliás, se seu gráfico for dado por um segmento de reta constante, como é o que nós temos aqui, um segmento de reta, ou seja, não é variável, tá certo? Não variável no caso. Então não esqueça. Aliás, quando você vê uma imagem como essa aqui, se a questão abordar tipos de corrente elétrica, né? Só olhando para o gráfico, basta você lembrar dessa informação. Se o seu gráfico for dado por um segmento de reta constante, ou seja, que não varia, certo? Não há variações. Perceba que ele não acontece nenhuma variação do seu início ao fim, tá certo? E a corrente contínua, pessoal, ela comumente é encontrada em pilhas e em baterias, tá certo? Agora a corrente alternada, tá certo? Como o próprio nome diz, tem várias variações, alternâncias, né? De acordo com o gráfico. Pessoal, a corrente alternada, dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente, ou seja, ora é positiva e ora é negativa, tá certo? Ela pode começar negativa, depois estar positiva, voltar para negativa de novo e voltar a ser positiva novamente. E assim fazer todo esse percurso com essas variações, tá certo? Fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem, tá certo? Que é justamente o que a gente tem aqui relatado, aliás, é o que nós temos aqui de acordo com esse gráfico, tá certo? De acordo com a imagem que o gráfico mostra aqui pra gente, tá certo? Esse tipo de corrente é o que encontramos quando medimos a corrente encontrada na rede elétrica das nossas casas, tá certo? Tá certo? Ou seja, a corrente medida nas tomadas de nossa casa. A corrente elétrica que passa, né, pelas tomadas das nossas residências, ela sofre algumas variações
no decorrer do dia, tá certo? Para isso tem um aparelhinho que a gente pode medir, né, a intensidade dessa corrente. A gente vai constatar que acontecem algumas variações, algumas alternâncias. Por isso que ela é classificada como uma corrente elétrica alternada, ok? Agora nós vamos para os efeitos da corrente elétrica. A gente viu os tipos de corrente, tá certo, elétrica, e vamos ver aqui os efeitos da corrente elétrica. Nós temos aqui 5 efeitos principais produzidos, tá certo, pela corrente elétrica. Alguns não são muito, aliás, tem um aqui que não é muito bom ao ser humano, tá certo? Então, vamos ver aqui já já. A corrente elétrica provoca vários efeitos sobre os corpos nos quais circula, inclusive a pessoa, a corrente ela circulando no nosso corpo, dependendo do grau, né, da intensidade, aliás, dessa corrente elétrica, pode nos prejudicar, né, pode ser muito ruim. Não é à toa que quando a gente leva um choque, dependendo da intensidade do nosso choque, a gente vai sentir alguns sintomas, alguns leves, né, alguns moderados, outros até mais graves. Enfim, dependendo do caso e da situação, esses efeitos podem ser benéficos ou não. Existem 5: o efeito fisiológico, o magnético, o químico, o luminoso e o efeito térmico, ou chamado também, conhecido como efeito Joule, tá certo? Vamos lá conhecer cada um. Primeiro, o fisiológico, tá certo? Pessoal, o efeito fisiológico, ele corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos. Um exemplo, o nosso corpo. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares. Um exemplo, pessoal, do efeito fisiológico é quando nós levamos um choque, certo? E aí nós vamos aqui mais informações com relação ao choque. O pior caso de choque é aquele que origina, desculpa, o pior caso de choque é aquele que origina quando a corrente, tem um errozinho aqui, mas o pior caso de choque é aquele que é originado quando a corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Esse é o pior tipo de choque, tá certo? Tem grande chance de afetar, no caso, o coração da pessoa e a respiração, tá certo? Então, realmente a gente sabe que o choque é bicho perigoso. Então, a gente tem que ter o maior cuidado, porque é o efeito fisiológico, tá certo, da corrente elétrica no nosso corpo. E aí tem algumas informações aqui importantíssimas, aqui embaixo, que um choque, tá certo, com essa intensidade aqui, ó, de 1 mA, causa a sensação de cócegas ou formigamento. Eu particularmente já levei choque que deu só essa sensação de cócega ou formigamento. Alguns de vocês com certeza já devem ter tido esse prazer, né? Enfim, já um choque elétrico com essa intensidade de 10 mA, há a perca do controle de alguns músculos, tá certo? E um choque com a intensidade de 10 mA a 3 A pode causar até a morte da pessoa, tá certo? Então, o efeito fisiológico é um dos efeitos da corrente elétrica, tranquilo? O segundo efeito é o efeito magnético, tá certo? É aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. Ou seja, eu tenho ali a corrente elétrica passando por um circuito elétrico. E aí, a principal característica para efeito assim de estudo, quando você for se deparar com uma questão que envolva os efeitos da corrente elétrica, é justamente esse. É aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente, ou seja, em torno da corrente elétrica, ao seu redor, vai se formar um campo magnético. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola. Ocorrerá desvio de direção da agulha magnética, caso tenha um campo magnético ao seu redor. Este é o efeito mais importante da corrente elétrica. Mas por quê? Constituindo-se da base do funcionamento de vários motores, tá certo? Transformações, relés, etc. Ou seja, é um efeito magnético que ajuda, né, no funcionamento de motores, de carros, de motos, enfim, de várias máquinas, tá certo? Vamos passar adiante. Efeito químico. Pessoal, esse efeito químico aqui, vamos tentar entender ele aqui, corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa as soluções eletrolíticas. Ou seja, quando eu tenho uma corrente elétrica, tá certo? Eu vou ter o gerador, né? Vou ter o condutor, vou ter a carga. E aí, quando essa corrente elétrica acaba atravessando uma solução eletrolítica, tá certo? Aqui a solução,
Então, nós vamos ter aqui a presença do efeito químico. Ele é muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais. Aqui tem metais, mas é metais, tá certo? No recobrimento de metais, tá certo? A niquelação e cromação e prateação desses metais. Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica, tá certo? A corrente elétrica causa esse efeito nessa solução. É o que nós chamamos de eletrolise. Isso aqui já é mais voltado para a química, tá certo? E corresponde aos fenômenos elétricos usados, nas estruturas moleculares, objeto de estudo eletroquímico. Bom, isso aqui é só a título de informação. E a exploração desse efeito é utilizada, tá certo, nas pilhas, ok? Tranquilo? Efeito luminoso. Esse aqui é bem simples. O simples fato de eu ligar uma luz, através do meu interruptor, por onde passa a corrente elétrica, vai fazer com que a luz acenda, né? E aí vai produzir luz, um efeito luminoso. Então, é um fenômeno elétrico em nível molecular. Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito ou metal faz com que ele emita luz. As lâmpadas fluorescentes, incandescentes, e os anúncios luminosos são alguns exemplos, né, de efeito luminoso, algumas aplicações desse efeito, tranquilo? E tudo se resume que há a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa, tá certo? Porque isso aqui é bem simples. Efeito térmico. Esse efeito térmico aqui, pessoal, para quem usa secador, ferro, essas chapinhas, enfim, chuveiro elétrico, para quem tem em casa, né, para quem é chique, enfim, ele é conhecido também como efeito Joule. Por quê? Tudo se resume nisso aqui, ó. Transformação de energia elétrica em energia térmica, energia elétrica em calor, tá certo? Então, é causado pelo choque. Como é que ele surge? Ele é causado justamente pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receber energia, os átomos vibram mais intensamente, transformando, aliás, a energia elétrica em energia térmica. Nos condutores se processa, tá certo? Nos condutores se processa justamente a transformação dessa energia elétrica em energia térmica, tá certo? Ou seja, a partir do momento que eu ligo o meu ferro de goma roupa, digamos, no interruptor na tomada, ele vai receber energia elétrica, tá certo? E vai transformar essa energia elétrica em energia térmica. Aí eu vou poder conseguir engomar uma roupa, vou poder transformar a água do meu chuveiro de fria em quente, enfim, esses processos que vocês já sabem como acontece, tranquilo? E para a gente encerrar essa parte aqui, a gente não poderia também falar sobre condutores, né? São os meios materiais dos quais há facilidade de movimento de cargas elétricas, ou seja, os condutores são conhecidos justamente por essa característica, a facilidade de movimentação de cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica encontra facilidade de se movimentar neles, tá certo? Em alguns tipos de átomos, especialmente os que compõem os metais, a gente sabe que os metais são excelentes condutores, mas lembrando, não existe nenhum excelente, aliás, nós podemos classificar assim, não existe nenhum condutor 100%, como também não existe nenhum isolante 100%, tá certo? A gente pode até classificar assim. Então, em alguns tipos de átomos, especialmente os que compõem os metais, ferro, ouro, platina, cobre, prata e outros, a última órbita eletrônica ela perde um elétron com grande facilidade. Por isso, seus elétrons recebem o nome de elétrons livres, tá certo? Os condutores eles têm essa característica também. Não esqueçam, tá certo? Eles têm a capacidade, a facilidade, aliás, de os elétrons se movimentarem por eles, tranquilo? E isolantes, né, justamente é o contrário, são os mesmos materiais no quais não há facilidade de movimentação de cargas elétricas. Nessas substâncias, os seus átomos têm grande dificuldade em ceder ou receber elétrons livres das últimas camadas eletrônicas. São substâncias como o vidro, né, alguns exemplos de isolantes, a cerâmica, o plástico e a borracha. Tranquilo? Pessoal, nosso último tópico aqui é conhecer agora justamente os múltiplos e os submúltiplos do ampere, tá certo? O ampere, que seria aqui a grandeza, né? Aliás, a unidade de medida da corrente elétrica, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos ver que para valores elevados, utilizamos os múltiplos, tá certo? Desculpa. E para os valores muito baixos, os submúltiplos. Nós temos o ampere, tá certo? Aí nós temos aqui alguns múltiplos que vão ser maior do que 1 ampere e os submúltiplos que vão ser menores do que 1 ampere.
E nós vamos conhecer aqui alguns justamente aqui. Pessoal, eu tenho aqui essas duas imagens, tá certo? Múltiplos e submúltiplos. Eu tenho aqui o ampere, fica bem no meio, tá certo? Eu tenho os múltiplos, o quiloampere, o mega-ampere, o giga-ampere, e temos submúltiplos, que são menores do que o ampere, o miliampere, o microampere e o nanoampere, tá certo? E aqui do lado nós temos aqui essa escadinha aqui que diz o seguinte: por exemplo, se eu tenho 1 ampere e quero transformar em miliamperes, o que eu vou fazer? Para cada degrau descido, multiplica por 10 elevado a menos 3, tá certo? E para cada degrau subido, tá certo? Eu vou multiplicar por 10 elevado à terceira. Tem uma diferença aí, que em um eu vou multiplicar por 1000, tá certo? E o outro eu vou dividir por 1000. Por exemplo, uma dica para vocês, eu vou até ter uma questão aqui mais na frente que a gente vai trabalhar isso aqui. Eu tenho 1 amperes, tá certo? Eu tenho uma quantidade X em amperes. Eu quero transformar para miliamperes, então eu vou multiplicar por 1000, tá certo? Eu quero transformar para um múltiplo de 1 ampere, eu vou dividir por 1000, tranquilo? Então vamos ver aqui no decorrer aqui das questões. Pessoal, só uma questãozinha aqui para abordar justamente os efeitos da corrente elétrica. Marca a alternativa incorreta em relação aos efeitos da corrente elétrica. O efeito Joule, pessoal, ele absorve calor. O magnético gera um campo magnético. Fisiológico, o efeito dele é justamente o choque. O efeito químico, ele produz sim reações químicas, né? Numa solução em que a corrente elétrica chega a passar por ela, tá certo? E o efeito luminoso gera luz. Então, pessoal, de fato, o item A vai ser o que está incorreto, né? Porque o magnético gera um campo magnético, o fisiológico gera um choque, tá certo? A principal característica dele do efeito fisiológico é justamente um choque. O efeito químico produz reações químicas e o efeito luminoso gera luz. Por que isso aqui está errado? O efeito Joule, tá certo? Ele não vai absorver calor, tá certo? Ele vai gerar calor. Ele não vai absorver. A gente sabe que no efeito Joule é justamente a transformação da energia elétrica, tá certo? A corrente elétrica em calor, energia elétrica em energia térmica, tá certo? Então ele não absorve calor, ele absorve energia e transforma essa energia elétrica em energia térmica, em calor, tranquilo? Segunda questão, tá certo? Vamos procurar aqui entender aqui, vamos voltar aqui. Pela seção reta de um fio, passaram 5,0 vezes 10 elevado a 18 elétrons a cada 2 segundos. Sabendo que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, pode-se afirmar que a corrente elétrica que percorre um fio tem intensidade em miliamperes. Aqui eu vou encontrar a intensidade da corrente em amperes, só que ela pede, tá certo, que eu dê, tá certo? Eu localize, eu transforme, aliás, essa intensidade de amperes para miliamperes. Então vamos lá. Primeiro passo. Vamos daqui para comentar da questão. Pessoal, primeiro passo aqui. Eu tenho a quantidade de elétrons, eu tenho a carga elementar e eu tenho o tempo. Só que eu não tenho o meu Q, tá certo? A gente sabe que a formulazinha da intensidade, me calcular a intensidade da corrente elétrica, é a intensidade, né? O meu Q, a minha carga, no caso, sobre o tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Para me descobrir o Q, você não pode esquecer, a carga elétrica ela é dada pelo produto do número de elétrons pela carga elementar. O número de elétrons é 5 vezes 10 elevado a 18. A carga elementar é essa. Então, basta eu multiplicar o número de elétrons pela carga elementar que eu vou encontrar o meu Q. Então, 5... o meu número de elétrons aqui no caso vai ser 5 vezes 10 elevado a 18, tá certo? Vezes 1,6 vezes 10 elevado a 19. O resultado dessa multiplicação vai ser justamente 8, tá certo? 8 vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Aqui eu até coloquei direto. Porque aqui esse 5 vezes 1,6 vai dar 8. Como é multiplicação 10 elevado a 18, como é multiplicação eu vou somar com 10 elevado a menos 19. Então fica 18, mais com menos fica menos. Então fica menos 1. 18 com menos 19 fica menos 1. Aí daria 8 vezes 10 elevado a menos 1.
tá certo? 8 vezes 10 elevado a menos 1. Eu transformando esse 8 vezes 10 elevado a menos 1, o expoente é 1 é negativo, então eu vou voltar com a vírgula da direita para a esquerda, tá certo? Por isso que ficou 0,8, ponto, tá certo? Pegando-se esse 0,8, que é a minha carga, eu vou dividir pelo tempo. Lembrando que a fórmula da intensidade é a carga dividido pelo tempo. Então ficou 0,8 dividido por 2, tá certo? Coulomb por segundo, ó, perceba, Coulomb por segundo. Lembrando que o tempo tem que estar em segundo. Então deu 0,4. Então a minha intensidade em amperes é 0,4, mas eu quero em miliamperes. Aí uma dica para vocês, pessoal. Basta você somar, aliás, basta você multiplicar esse 0,4 por 1000, tá certo? Por que 1000? Porque é 10 elevado à terceira, tá certo? O que eu vou fazer aqui, tanto faz eu pegar esse 0,4 e multiplicar aqui por 10 elevado à terceira, tá certo? Ou multiplicar por 1000, que vai ser a mesma coisa, evidentemente. Então, uma dica para vocês, tem essa escadazinha aqui, tá certo? Essa imagenzinha aqui relatando isso aqui, mostrando, mas uma dica, para me transformar amperes, tá certo? Para miliamperes, ou seja, de uma unidade maior para menor, basta multiplicar por 1000. Se for para me transformar amperes para no caso aqui um múltiplo dele que é maior, basta eu dividir por 1000, tá certo? Então se eu pegar 0,4 e multiplicar por 1000 vai dar 400 miliamperes. Nesse caso a alternativa correta seria o item D de dado, tranquilo? Então pessoal, nossa aula é basicamente isso. A gente relembrou aqui a questão da corrente elétrica, definição, circuito elétrico, quais são os elementos que eu tenho que ter para funcionar, para o funcionamento de um circuito elétrico e dar origem a uma corrente elétrica. A gente viu os tipos de corrente elétrica e vimos aqui também os efeitos da corrente elétrica e os múltiplos e submúltiplos do ampere, tranquilo? Então, a atividade vai estar disponível para vocês lá no quiz, lá no Classroom, aliás, em forma de quiz, tá certo? E um forte abraço a todos. Encerrar com essa frase que diz o seguinte: a física é a poesia da natureza e a matemática é o idioma, tá certo?